Fala nação tricolor, fala tricolindos e tricolindas, fala torcedor e torcedora. Bom, a informação que vem de lá, direto de Recife, é de que o grupo C estaria. Acho que o áudio melhorou, né? O áudio tinha dado um probleminha aqui, acho que deve ter voltado. É que o Grupo City está monitorando a jovem promessa do Sport Recife, lateral direito, que inclusive muitos torcedores do Bahia gostaram e até falaram sobre essa possível contratação. Então a gente vai falar sobre isso no vídeo de agora. E também vou trazer para vocês aqui uma opinião muito forte de um torcedor do São Paulo, um criador de conteúdo do São Paulo, onde ele faz duras críticas a Rogério Ceni. Na verdade, ele não se aproveita somente do momento, ele já fala coisas que Rogério Ceni vem fazendo lá atrás e que também continua fazendo aqui no Bahia. Então fica comigo, porque tem muita coisa nesse vídeo. Eu vou até adiantar, porque a parte que ele fala tem bastante assunto, bastante conteúdo, para dar para todo mundo assistir e compreender. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, aquele favor, já chega aqui, já deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade, distribua para todos os tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor tricolor, e para você, torcedora tricolinda. Eu vou começar esse vídeo colocando aqui fortes declarações do torcedor do Sport, do São Paulo, desculpa, Sport Recife é o time que o jogador que eu vou trazer aqui para vocês, tá? O Pedro Lima, lateral direito. Ouça com atenção o que esse torcedor do São Paulo fala. E a gente ouvir um torcedor do São Paulo, um criador de conteúdo do São Paulo, é interessante porque a gente sabe do amor que os torcedores do São Paulo têm por Rogério Ceni, toda aquela idolatria, mas ele separou a parte do ídolo e a parte do treinador. Bora ouvir aqui. Perde, né? Pro Vitória, e tudo bem, teve um jogador expulso ali, achei que a expulsão foi justa, era o último homem, o Oswaldo estava entrando para a área, isso vai dar muita discussão, o torcedor do Bahia deve ficar bravo até de ouvir falar, foi justa a expulsão, entendo, mas não vamos focar nisso, cara, não foca nisso, vamos focar, por exemplo, que o Luciano Juba, na última coletiva do Rogério Ceni, antes desse último jogo, depois do primeiro jogo da final, depois do último confronto que o Bahia tomou a virada do Vitória, o Luciano Juba ele deu 2 assistências. O Bahia estava 2-0 com 2 assistências do Juba. Ele tomou a virada de 3 gols, que não é normal. Não foi normal aquela virada do Vitória, mas o Juba fez 2 assistências e foi elogiado pelo Rogério Ceni na coletiva. Eu assisti a coletiva. Ele foi elogiado pelo Rogério. E o Rogério falou assim: ó, pra mim o destaque, o melhor foi o Luciano Juba, que deu assistência. Hoje ele começa no banco, cara. É normal que ele comece no banco depois de ser o melhor da partida dito pelo próprio técnico. E ele deu 2 assistências. Quando chega e começa o jogo hoje, da final, do último jogo, o Luciano Juba, ele entra depois do jogador expulso do Bahia e ele entra como lateral esquerdo. Totalmente longe do gol ali, não ajudando o Biel, não tem nenhum cabimento, cara. Não tem nenhum cabimento o formato de trabalho que o Rogério Ceni faz, principalmente enquanto escolha de jogadores. A tática hoje estava uma baderna? Eu diria que não. Acho que a lateral do Vitória é bastante frágil. O Bahia atacou por ali com o Santi, também com o Biel, ajudou bastante. Mas assim, o Tassiano, que é hoje já o centroavante do Bahia, ele não é centroavante. O Tassiano não foi centroavante no Grêmio, ele não foi centroavante em lugar nenhum. Ele não é centroavante do Bahia. Agora ele começa como centroavante do Bahia. Você pode falar para mim assim, mas o Rogério Ceni não tem o Everaldo, o Rogério Ceni ele não tem os jogadores. Esse não ter os jogadores é exatamente a mesma história que nós sempre ouvimos aqui em São Paulo, enquanto ele foi técnico. Faltava tudo. Ele tinha o Galopo como meia, ele nunca ia colocar o cara, ele tinha que improvisar o Luciano de meia, porque ele falava, não, meia não dá, tem que... E colocava o Luciano de meia inventando coisa da cachola. Só para vocês terem uma ideia, torcedores do Bahia e São Paulinos que estão assistindo aqui, quando o Rogério Ceni ele vai escolher assistente técnico para ele, lá atrás, em 2017, ele escolheu 2 caras, que eram o Charlie Herbert, que é esse francês que anda com ele, e o Michael Bill, um inglês, olha as ideias, um inglês que era um cara que tinha escrito 5 livros de tática, de técnico, como técnico mesmo. Ele não era o técnico efetivo, mas ele era o cara do Liverpool, responsável pela transição base profissional. Então ele tinha que
O cara saiu da base para o profissional, essa responsabilidade era do Michael Bill. O Michael Bill no São Paulo, quando o Leco vende o Thiago Mendes ali, o Leco tava vendendo um monte de cara. David Neres, Luiz Araújo, Thiago Mendes. O Rogério Ceni ficou ali ainda, o Charlie Hammer também. O Michael Bill falou, ó, aqui não existe trabalho. Aqui, isso aqui não é trabalho. Tô indo embora e pegou as coisas e foi embora. Inglês deve ser abastado da grana, tinha escrito 5 livros, trabalhou depois como técnico na Inglaterra, na primeira divisão. Então, assim, é um cara que tem bagagem. Não é um coitadinho que precisa do emprego aqui igual a gente. Então ele chegou e foi embora. O São Paulo ficou com o Rogério Ceni e com o Charlie Eber e que foram demitidos logo na sequência. Quando o Rogério Ceni volta para o São Paulo agora, em 2022, se não me engano, logo que saiu o Crespo, entrou o Rogério Ceni. Ali, o Rogério vem com o Charlie Hammer. Ele não tem assistente técnico, ele não trabalha com auxiliar. Esse Charlie Hammer, esse francês, ele foi trazido pelo Rogério na época, enquanto o Rogério estava pela Europa, ele conheceu o cara, e o cara veio para fazer a logística do São Paulo, jogadores e tal. Não era o cargo de auxiliar técnico, o auxiliar era o Michael Bill. O Rogério hoje tem andado com o Charlie Hammer, que nem era o auxiliar técnico. Então ele fica com o cara que você não sabe se sabe futebol, se gosta de futebol ou de vôlei. Você não sabe se o Charlie Hammer é do futebol ou do vôlei antes disso. Ah, se for atrás, ele vai ter um trabalhinho no futebol e tal. Cara, não é ninguém no futebol. Aí o Rogério chegou no São Paulo, tinha o Muricy Ramalho, que ele mal conversava, ele mal falava com o Muricy Ramalho, que é um cara que foi o técnico dele. Ele não gosta. Quando ele encheu a boca para falar de técnico no São Paulo, ele era jogador ainda, ele falou do Osório. O Osório, para quem não sabe, é o maior pardal que o mundo já viu. O Osório foi o cara que colocou o Carlinhos, lateral esquerdo, vocês devem lembrar, do Fluminense, do Santos, o Carlinhos. Veio para o São Paulo e depois de ponta direita. Então o Osório, o maior pardal do mundo. O presidente mandou uma mensagem de texto para ele na época do São Paulo e falou, pare com o rodízio. Tipo, ele fazia rodízio por fazer. Não é que os caras estavam cansados. Ia ter um jogo decisivo, quarta-feira, domingo você faz um rodízio. Não é isso não. Não tinha jogo, era uma semana inteira de folga de um time e outro, depois 11 diferentes, 10. Então ele é o cara do rodízio. E quando o Rogério Ceni conheceu o Osório, ele prontamente, maravilhoso, é o melhor técnico, eu achava que eu sabia ser técnico, conheci o Osório e ele tá aí. Entre tropeços e tamancadas aí, ele fica com aquele jeito sereno de ser, né? Aquela coisa gostosa de você lidar. Eu vi a coletiva do jogo passado totalmente... não deixa os caras acabarem de fazer a pergunta. E hoje, quando a torcida do Bahia estava desesperada ali, tentando aquele último respiro, tentando ganhar do Vitória, aquela ponta esquerda do Bahia, lateral direito do Vitória, o cara bastante cansado já ali, o marcador... O Rogério Ceni, na hora de fazer a troca, ele ia colocar o Iago Felipe. A torcida do Bahia não deixou. Começa, pá, burro! Pediram o Ademir, ele mandou o Iago Felipe sentar de novo e trouxe o Ademir. E pasmem vocês que estão olhando nos meus olhos. O Ademir acabou indo bem, acendeu um pouco o jogo, deu um pouco de esperança pro torcedor do Bahia. Então, assim, precisava o torcedor conhecer mais o time do Bahia do que o Rogério? Claro que não. Era pro Rogério conhecer mais. Mas ele faz do jeitão dele. É o jeitão dele, ele não abre mão. Por exemplo, você pergunta assim, o cara é um cara de ficar improvisando? Acho que não. Não é um cara de improvisar. O Tassiano hoje era centroavante, o Luciano Juba era lateral esquerdo. O Gilberto, lateral direito, que era um dos caras contratados pelo Bahia para mudar essa trajetória do Grupo City aí, já estava no banco de reservas, entrou lá nos 35 do segundo tempo, 40 quase. Então ele é o cara do improviso. O Vitória perdeu coisa de 6 gols feitos, 5 gols feitos, bola na trave. Era para ter sido uma goleada na casa do Bahia hoje. E se você for ver o histórico, quando aconteceu a virada do Vitória lá no outro jogo, contra 2-0 Bahia, o Rogério colocou um cara na zaga que era volante, já estava improvisando, foi cobrado por isso, porque ele tinha entregue já um jogo contra o Vitória e agora entregou de novo. Se você ficar buscando semelhança nesses trabalhos, o Rogério não ganha do Vitória, mérito total do Vitória, acontecia isso aqui em São Paulo, quando o Rogério não ganhava do Ituano, por exemplo. Tomamos baile no Paulista do Ituano, e do nada, quando você vai pensar, peraí, vai ser eliminado pelo Ituano na Copa do Brasil,
O Rogério Ceni cai, entra o Dorival, ganha do Ituano e acaba sendo campeão da Copa do Brasil. O Rogério sem time nenhum para treinar, ninguém contrata. O Bahia com o Grupo City monta um império, né, monta um timaço e contrata o Rogério, onde vocês vão começar a ouvir coisas como, eu tenho 4 caras no meio campo que os 4 cansam. Eu acho isso o maior absurdo. Vou até falar com você. Dá uma tossida aqui. Tô muito sem ar, então você desculpa. O Rogério Ceni, no outro jogo, falou, eu vou jogar, tenho 4 meio campistas, mas só tenho 1 no banco. E eu tinha que trocar os 4, porque os caras cansam. Aí você fala, peraí. Pera. Os 4 cansam? Os 4 cansam. Eu não podia pôr 4 atacantes. Lá eu tenho jogador, tenho na zaga. No meio eu não tenho. E eu tinha que trocar os 4 do meio campo. Peraí, Rogério. Calma aí. Não, mas depois vamos perguntando, os caras continuam as perguntas, ele fala, vou ter dificuldades no próximo jogo a partir dos 70 minutos do segundo tempo. Porque o time do Bahia cansa. O time do Vitória é mais forte. Fisicamente mais forte. Hoje teve um jogador expulso. A desculpa vai ser toda em cima do jogador expulso. Quando ele era do São Paulo, falava-se muito, os caras do Botafogo são mais fortes que o do São Paulo. Mas antes, os caras do Ceará são mais fortes que o do São Paulo. Eu lembro que o Ceará tinha o Sobral de volante. Ele tinha uma admiração incrível pelo Sobral. E ele dizia, não, são mais fortes fisicamente lá no Ceará. Chegou no São Paulo, ele não colocou o Luan, que dá 2 do Sobral. O Sobral é forte, mas o Luan dá 2 do Sobral. E ele colocava o Nestor, o Igor Gomes. Então, ele reclamava que o meio-campo dele não era forte fisicamente. Mas ele colocava Nestor, Igor Gomes e assim por diante. Então, assim, torcedor do Bahia, eu não quero me alongar, já até 11 minutos quase aí falando sobre isso. Eu não quero me alongar, mas vocês estão num mato sem cachorro. O Bahia, ele perde, né? Tá aí, galera, bem alongado, diga-se de passagem, mas o cara disse tudo, viu? Disse tudo o que está acontecendo aqui. Bora direto para outra informação. Tá aqui, ó. Pedro Lima do Sport é observado por olheiros do Grupo City em final do Pernambucano. Saiba detalhes. A informação é de Pedro Maranhão. Titular com o técnico Mariano Sosso, a jovem promessa rubro-negra está na mira de grandes clubes da Europa. E aqui ele diz o seguinte, o atleta foi observado por um olheiro do City Futebol Group, dono do Manchester City da Inglaterra e do Bahia, que é rival do Leão na ilha do futebol nordestino, segundo lá o site. Segundo a apuração da reportagem, o olheiro esteve presente na Arena de Pernambuco e acompanhou o confronto no mesmo camarote que estava Renato Guimarães, empresário de Pedro Lima. As observações, inclusive, já vêm acontecendo há pelo menos 3 meses. Em caso de uma proposta oficial pelo Grupo City, a ideia de que o atleta vá direto para algum clube que o grupo é dono no futebol europeu. Uma possível ida para o Bahia, por exemplo, está descartada pelo staff do jogador. E aqui ele fala sobre os times do Manchester City, do Grupo City, né, que a gente não vai entrar nesse detalhe. E aí é o seguinte, segundo ele, para clube do Brasil a multa é de 50 milhões, para clubes da Europa é de 80 milhões, tá? Então, segundo ele, o atleta não deve vir para o Bahia caso o Grupo City feche a negociação. Agora resta saber se, depois de já estar contratado, se o Grupo City falar, olha, não, a gente vai querer que você faça uma temporada lá no Bahia para poder você pegar mais ritmo de jogo, entender como é o funcionamento do sistema daqui, etc, etc. Mas a informação tá aí, o Grupo City de olho no lateral, que é um bom lateral, um jogador muito bom, jogou aqui contra o Bahia e demonstrou bastante capacidade, apesar da idade, jogador novo. E é isso aí, nação. A informação é essa para vocês. Qualquer novidade, se ele pode vir para o Bahia ou não, ou se o Grupo City vai fechar a contratação, eu trago aqui para vocês. Tamo junto, até a próxima. Você, Bahia, está no lugar certo. Fui.